apresentação dela, por favor. Então, vamos lá. Certo. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Eu sou a Ana Maria, fellow de Cirurgia Refrativa e Ceratocone pela Santa Casa de Belo Horizonte, e o tema da minha aula é ceratite lamelar difusa, conhecida como DLK, fisiopatologia, prevenção e tratamento. Bem, a ceratite lamelar difusa, ela é conhecida também como síndrome de areia do Ceará, tá? É uma condição inflamatória associada à técnica cirúrgica LASIK. É uma condição rara, estéril, e ela é caracterizada pela presença de células que se coalescem entre o flap e o leito estromal. É uma reação inflamatória ali, uma reação granular fina, branco acinzentada, e ela é muito precoce, ou seja, acontece ali nos primeiros dias ou nas primeiras horas após a realização da cirurgia, e ela é autorresolutiva quando iniciado o tratamento adequado e no tempo correto. Bem, em relação à causa do DLK, tá? Como eu falei antes, é uma causa multifatorial, tá? Quando acontece, geralmente acontece em surtos, e muitas vezes não conseguimos definir a causa dessa entidade. E muitas vezes a causa é multifatorial mesmo. É um resultado dos fatores de risco endógenos do paciente em resposta a uma exposição exógena. Ela está fortemente associada a alguns defeitos epiteliais e pode ser desencadeada, por exemplo, por alguns fatores ali relacionados ao paciente, como atopia, algumas condições externas, como secreção das glândulas de Meibomius, algum defeito epitelial que surge de forma iatrogênica. Então, assim, é muito difícil identificar essa causa, e geralmente quando acontecem surtos, devemos pensar em relação a problemas relacionados à autoclave, né? Problemas relacionados à esterilização ali dos instrumentos utilizados na cirurgia. Lembrando que acontece mais de forma epidêmica, mas algumas situações esporádicas também podem acontecer, mas são mais raras. E assim, a DLK ela está ligeiramente mais associada, né, quando o flap é confeccionado com laser de femtosegundo, quando comparado à confecção do flap com o microcerato. Isso porque quando a gente faz o flap com laser, há um maior gasto de energia, de lesão tecidual, e ali a formação das bolhas, né, quando a gente vai confeccionar o flap, pode estar relacionada a uma reação inflamatória, e isso pode gerar o DLK. Então, é mais fortemente associada à formação com laser de femtosegundo. Em relação ao quadro clínico do DLK, a gente sabe que é um quadro ali assintomático, principalmente nas fases iniciais, certo? E o paciente pode apresentar algumas alterações bem inespecíficas, como, por exemplo, dor ocular, fotofobia, sensação de corpo estranho e uma diminuição da acuidade visual naqueles casos mais avançados. E, assim, todos os defeitos da interface, a gente, muitas vezes, as complicações relacionadas à interface, ao flap, muitas vezes as características clínicas, elas se sobrepõem entre si, assim, e isso torna esse nosso diagnóstico um pouco difícil. Então, devemos levar em consideração, principalmente, o tempo cronológico do surgimento daquelas alterações. Por exemplo, o DLK é uma alteração muito precoce, que vamos identificar ali nos primeiros dias do pós-operatório do nosso paciente. Já uma ceratite infecciosa acontece mais tardiamente. Então, esse tempo cronológico é muito importante para fazermos o diagnóstico, e também as condições oculares em si do nosso paciente. Por exemplo, um paciente que está com aquele olho quente, com edema, com inflamação ali, com a conjuntiva hipermeada, geralmente não vai, a gente deve já descartar o DLK, porque o DLK, o olho do paciente estará mais calmo, então devemos levar em consideração essas características também no momento do nosso diagnóstico, e para iniciar ali o tratamento correto. Então, como eu falei, o diagnóstico, ele é clínico, até porque assim que for identificada essa condição, o tratamento deve ser iniciado assim de forma bem rápida. E então a gente deve perceber ali mesmo as características no primeiro dia do pós-operatório. Lembrando que muitas vezes o paciente vai ter queixas inespecíficas, como eu falei, e a formação ali do infiltrado celular, muitas vezes, no primeiro dia, é bem insidioso. Então, devemos ter bem expertise para fazer esse diagnóstico correto e já realizar o tratamento.
E a microscopia confocal é um exame que consegue identificar essas células inflamatórias ali entre o flap e o leite estromal, mas, assim, o diagnóstico é basicamente clínico mesmo. Em relação, só um minutinho, que tem que admitir aqui. Em relação à classificação do DLK, tá? É classificado basicamente em 4 fases. Aqui tem um esquema ilustrativo. Nessa primeira figura, caracterizada pela fase 1 do DLK, a gente percebe um infiltrado inflamatório mais localizado, mais periférico, sem o acometimento do eixo visual. Já na fase 2, a gente tem uma apresentação do infiltrado inflamatório mais difuso, de uma característica mais centrípeta, ainda poupando o eixo visual. Na fase 3, a gente tem uma inflamação mais evidente, tá? Nessa fase aqui, o paciente já pode apresentar estrias ou algum tipo de haze. E na fase 4, é uma fase 3 mais evidente, onde a gente percebe uma inflamação mais importante e também presença de, pode ter estrias, pode ter cicatrizes ou um haze mais intenso. Essa classificação... Essa outra classificação aqui é a classificação também do DLK, mas a classificação presente na Academia Americana é bem parecida com a classificação que eu mostrei anteriormente. A gente percebe que na fase 3 já tem um acometimento do eixo visual, e na fase 4 pode haver cicatrizes corneanas e até um melt. Então, assim, a apresentação da fase 4, ela pode ser bem variável, tá? Dependendo ali do quadro do nosso paciente. Pode ter haze, cicatrizes, até um melt corneano. Então, é fundamental que o diagnóstico seja realizado de forma precoce para evitar que o paciente chegue nessa fase final. Bem, aqui é uma ilustração, tá, das fases. Na figura A, nessa primeira figura, a gente tem a representação da fase 2, a gente percebe um infiltrado aqui mais periférico, assim, ainda não está acometendo o eixo visual de forma significativa. Na figura B, ilustra uma fase 3 do DLK, a gente percebe que já tem um acometimento do eixo visual, já tem a presença aqui de um infiltrado mais importante. E na fase 4, aqui não está muito evidente, mas já é possível perceber cicatrizes, dobras, e muitas vezes, como eu falei, a fase 4 é um pouco... pode diferenciar um pouco, pode ter haze, pode ter melt, então é bem variável essa questão da... E assim, é difícil definir ao certo a fase que o paciente se encontra, mas é basicamente essa classificação presente na literatura. Em relação à prevenção do DLK, como eu falei, a causa do DLK é uma causa multifatorial, então é difícil a gente tomar medidas assim bem específicas para prevenir essa condição, tá? Primeira coisa, a gente deve tomar medidas de prevenir as entidades, as complicações cirúrgicas como um todo no nosso paciente, como, por exemplo, uma avaliação pré-operatória detalhada. A gente deve avaliar bem a superfície ocular do nosso paciente, tratar qualquer condição ali que esteja presente, tratar algum tipo de atopia, de blefarite, alguma infecção associada, para evitar essas complicações de forma geral. E em específico ao DLK, devemos ficar bem atentos a algumas condições que podem estar associadas, como, por exemplo, o fato das luvas, né? A gente deve usar a luva sem o talco, as canetas de marcação cirúrgica. Muitas vezes, quando a gente vai reposicionar um flap, algum flap ali que deslocou, a gente usa essa caneta de marcação. Isso é um fator também que pode estar associado a essa condição. Em relação ao ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado, as impurezas presentes no ar-condicionado também está presente, então devemos trocar esses filtros de forma periódica e avaliar se essa troca está sendo feita. Em relação aos líquidos utilizados no intraoperatório ali, a gente devemos saber a fonte desse BSS, se é uma fonte confiável, se aquele material está estéril. Então, são condições que devemos avaliar para ter essa prevenção, principalmente quando acontece de forma em surtos, né? Porque essas são situações mais associadas quando acontece assim de forma epidêmica. E, como eu falei antes, a questão da esterilização. Devemos ficar atentos se tem algum problema ali relacionado ao autoclave, se os ciclos da esterilização estão ocorrendo de forma correta. Então, assim, são medidas que devemos tomar, mas não são medidas muito específicas, porque, assim, é uma condição multifatorial, então, essas são as medidas cabíveis, assim. Em relação ao tratamento, tá, do DLK, talvez esses sejam um dos slides mais importantes da aula. Assim, o tratamento precoce é a chave do bom resultado aqui da DLK.
Porque quando a gente realiza um LASIK, é fundamental e obrigatório que esse pós-operatório seja realizado, por exemplo, se a gente faz a cirurgia de manhã, que esse pós-operatório seja realizado no turno da tarde, por exemplo, e se a gente faz a cirurgia à tarde, esse paciente deve ser visto obrigatoriamente no dia seguinte, porque é uma condição que deve ser detectada precocemente e o tratamento deve ser realizado de forma imediata. E o tratamento é realizado com a base de corticoide, tá? De corticoide tópico. Lembrando aqui que o corticoide utilizado deve ser um corticoide potente, principalmente ali a prednisolona ou a dexametasona, em especial a prednisolona, que tem mais um efeito ali de penetração corneana mais importante, e ele deve ser instituído dependendo da gravidade ali do nosso paciente, até de hora em hora, ou então de 2 em 2 horas, a depender da gravidade. Então, nos casos leves, é indicado o uso dos esteroides tópicos somente, ou seja, naquele paciente ali que está na fase 1, e nos casos moderados, é indicado a associação ao corticoide tópico, o corticoide oral também, tá? Aqui na literatura, eles descrevem o paciente que esteja na fase 2 ou 3, é indicado o corticoide oral. Mas é indicado principalmente assim na prática clínica, quando aquele paciente começou o corticoide tópico e não teve bom resultado, já está indicado a realização do corticoide oral. E em relação quando levantar e irrigar a interface, isso é um pouco controverso, tá? Mas é indicado principalmente naqueles pacientes que estão na fase 2 da DLK e não possuem uma boa resposta ao tratamento clínico. É indicado que esse paciente, e nos pacientes que estão na fase 3 da DLK. Então, é indicado que esse paciente seja encaminhado para o centro cirúrgico, a gente deve levantar e irrigar bem a interface de forma copiosa, e às vezes até adicionar algum corticoide ali de depósito na última lavagem, isso pode ser realizado, certo? E em relação ao estágio 4, é um pouco controverso, até porque eu falei que a fase 4, ela possui apresentações diferentes. Então, por exemplo, se um paciente está muito avançado ali com o melt corneano, muitas vezes não vale a pena levantar aquele flap para fazer uma lavagem, porque ele pode ter perda tecidual, pode ter uma dificuldade no reposicionamento do flap e até mesmo amputação do flap. Mas dependendo se for uma fase 4 ali mais inicial, a gente pode levantar o flap, lavar um pouco para tentar melhorar a cicatriz corneana. Enfim, isso deve ser avaliado individualmente em cada caso. E assim, quando a gente começa o nosso tratamento com corticoide, que é assim, bem intenso, né? Devemos avaliar de forma criteriosa a pressão intraocular do nosso paciente, porque muitas vezes o paciente pode desenvolver ali, pode desenvolver um glaucoma iatrogênico, né, um glaucoma cortisônico, ocasionado pelo uso excessivo do corticoide. Então, a gente deve tratar o paciente, mas observar de perto a pressão intraocular, porque isso é uma condição também que já foi muito relatada. E em relação ao prognóstico, então, assim, o DLK, ele tem um bom prognóstico quando é realizado o diagnóstico precoce do nosso paciente, porque não existe uma DLK, por exemplo, crônica. Ou a gente trata e o paciente fica bem, ou a gente demora de fazer o diagnóstico e o paciente pode desenvolver para aqueles quadros mais avançados e tornar-se grave. Então, assim, se o tratamento for instituído no tempo correto, tá, e a resposta é muito boa, muito dramática ao uso do corticoide. Dificilmente esse paciente vai ter alguma perda ali de linha visual nesses casos. Então, e nos casos moderados a graves, tá? Ou seja, naqueles pacientes que a gente não conseguiu fazer um diagnóstico ali tão precoce, o paciente pode mesmo ter uma acuidade visual boa, mas a qualidade visual pode ficar comprometida. Então, nesses casos é fundamental a avaliação do nosso paciente com teste de sensibilidade ao contraste, para avaliar ali se ele está com alguma melhora da qualidade visual. E assim, mesmo depois da resolução, alguns pacientes podem induzir um quadro de hipermetropia ali com astigmatismo ou não associado, e devemos considerar, dependendo se ficou algum grau ali, um retratamento do nosso paciente. Mas, de forma geral, a resposta é muito boa ao uso do corticoide e a resposta é bem dramática, assim, o paciente tem bons resultados. Bem, e quando se a gente suspeitou do DLK, instituir o tratamento ali que a gente
se a gente pensou nessa entidade, instituir um tratamento, se dentro de mais ou menos 7 a 10 dias a gente perceber que o paciente não está com uma boa resposta, mesmo lavando aquele flap, aquela interface, devemos pensar em alguns diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a ceratite bacteriana. Como eu falei anteriormente, assim, o tempo cronológico, assim, é bem evidente, o DLK acontece de forma precoce, a ceratite bacteriana acontece mais tardiamente, mas não deixa de ser um diagnóstico diferencial, né? Porque a clínica nunca é perfeita no paciente, assim, então é um caso muitas vezes até pensado. Então, aqui é uma figura ilustrativa onde demonstra nessa primeira parte aqui como é caracterizado a inflamação do DLK. A gente percebe que tem um filtrado inflamatório aqui mais localizado, mais periférico, e ele é delimitado ali ao flap, certo? E já na ceratite infecciosa, a gente percebe assim, um infiltrado mais central e muitas vezes pode ultrapassar a borda do flap e atingir ali outras porções mais externas, comparado ao DLK. Mas lembrando que assim, a clínica é bem diferente, mas não deixa de ser um diagnóstico diferencial também para o nosso paciente. Bem, as considerações finais, tá? Então, que o DLK, tá, é uma causa desconhecida ou multifatorial e ocorre principalmente em surtos. Então, quando isso acontece, devemos pensar principalmente alguns defeitos associados ali à esterilização dos instrumentos, a problemas relacionados à autoclave, e muitas vezes é necessário chamar outro profissional da saúde, por exemplo, da área da infectologia, para ajudar no nosso diagnóstico. Isso é importante, tá? E uma mensagem muito importante, que quanto mais precoce e intenso o tratamento, menor o risco de sequelas graves, como o MELT. E é uma inflamação rara, tá? Mas potencialmente grave se o diagnóstico não for precoce. Então, assim, é fundamental que vejamos o nosso paciente ali no dia seguinte ou no mesmo dia, porque, assim, a resposta é muito boa, com ótimos resultados, mas se passarmos despercebidos, o paciente pode evoluir para um quadro muito grave e, às vezes, ter sequelas irreversíveis. Bem, era isso. É uma aula um pouco pequena, assim, mas... Ok, Ana, excelente, muito boa. Na realidade, DLK é um assunto que como você já comentou anteriormente, é uma complicação pós-operatória rara e realmente o que a gente precisa ser é saber os estágios e quando deve intervir precocemente e quando se deve levantar o flap ou não. Então, você definiu muito bem nas fases iniciais. A gente vai entrar com corticoide copiosamente, de hora em hora, se possível. Na maioria das vezes, a gente consegue controlar com o uso do corticoide hora em hora, com bastante frequência. Se você não tiver uma evolução satisfatória na fase 1, se o paciente já tiver com uma ceratite difusa, o melhor é levantar o flap, lavar, remover aqueles debris e colocar um corticoide de depósito, um beta-30, um celestone soluspana na superfície. Naqueles casos em que eventualmente vai para uma fase 3 ou 4, é quando você já comentou, muitas vezes o cirurgião deixa de acompanhar o pós-operatório imediato. Na realidade, na fase 3 e na fase 4, já nem existe mais indicação. Você já começa a ter melting, você já começa a ter estrias, e nessa fase, se você levantar o flap, a tendência de você ter uma ruptura do flap é muito grande. Então, realmente, se tiver que levantar, tem que ser nas fases iniciais. Mas, felizmente, é uma complicação de prognóstico bom se a gente atua precocemente. Reinaldo, você quer comentar aí alguma coisa adicional a respeito da apresentação da Ana? Depois, na sequência, o doutor Lucas também está presente. Ana, você sabe que a nossa função é orientar vocês e também tudo que a gente fala aqui, que a gente faz, é do ponto de vista pedagógico, tá? A gente aqui não tem objetivo de fazer crítica, mas simplesmente ser pedagógico. Algumas questões aqui da forma como você se expressa. Alguns erros assim básicos e que você pode, assim, você deve evitar. Por exemplo, quando você fala, você começou a falar assim, é uma doença que ela é autorresolutiva quando se faz o tratamento precoce.
Se ela é autorresolutiva, é porque não necessita de tratamento, Eu pensei tá? nisso mesmo. Bom, outra coisa, você citou várias vezes a expressão tempo cronológico. Cronos, em grego, é tempo. Então, tempo cronológico é um pleonasmo, não faz sentido você falar tempo cronológico, tá? Ou é tempo, o tempo da doença, a evolução da doença, mas essa expressão ela deve ser evitada. Outra coisa, o que caracteriza a fase 4 é o melting. E é o melting que leva à cicatriz. Você, quando você expôs, deu a impressão de você colocar duas entidades distintas, ou cicatriz ou melt. Não, o melt é consequência a cicatriz é consequência do melting. E lembrar que a chave do tratamento realmente é o tratamento precoce. Eu não sei se porque eu opero pela manhã e vejo os pacientes à tarde, quando teve aquela epidemia, eu não tive nenhum caso que evoluísse para a fase 3 ou 4. O que aconteceu foi ser encaminhado para mim pacientes já com melting, e eu tive que levantar o flap, porque o paciente já estava tratando já há vários dias e não estava melhorando. E quando você levanta o flap, sai uma secreção assim, uma gosma, uma coisa brancacenta, que você tem que limpar aquilo tudo, lavar bastante, pode-se inclusive jogar corticóide, como o Arnaldo citou bem, e reposicionar o flap. Agora, se você demorar muito, o paciente já na fase 4 começar a ter um melt muito importante, às vezes a solução é fazer a amputação do flap, tá? Mas aí você pode ter um resultado refracional imprevisível. Mas começou a tratar com corticoide, via tópica. E outra coisa, eu não ouvi na hora, cortou aqui, qual que você falou que tem mais penetração na córnea? A dexametasona ou a prednisona? Eu acho que é prednisolona, Sim, não? sim, Falei verdade. prednisolona. É porque eu não escutei na hora. A prednisona tem, ela, nesse caso, ela tem mais vantagens sobre a dexametasona porque ela tem maior penetração, mesmo para o epitélio íntegro. Outra coisa, quando você tem, então, um quadro que está resistente, você não está resolvendo com corticóide tópico frequente, e no caso a prednisona, aí você deve considerar a corticoterapia oral. E se não responder, não tem por que se esperar, tem que se levantar o flap, sim, e fazer a limpeza, porque com o agravamento do melting, você pode ter um resultado, uma sequela irreversível. Então, o tratamento todo ele tem que ser agressivo e precoce, tá certo? Novamente, a questão das causas, eu diria que a causa é desconhecida, porque quando nós tivemos essa epidemia lá no Ocular Laser, nós trocamos os fornecedores dos fluidos que a gente usa, nós trocamos os ar-condicionado, filtro de ar-condicionado, passamos a usar luvas sem talco, quer dizer, tudo aquilo que era considerado como potencial fator etiológico, nós abordamos. No final, foi também a orientação de um infectologista, apesar de não ser uma doença infecciosa, a doença foi acabar, porque a epidemia acabou porque tinha que acabar, porque, na verdade, ela afetou não apenas o ocular laser, mas os outros serviços de laser também. Então, eu acho que a causa é mais para desconhecida do que multifatorial. Mas outra coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte: você não fez uma aula curta, você fez uma aula objetiva como deve ser. Parabéns, eu gostei muito. Perfeito. Antes do Lucas comentar, eu gostaria só de lembrar o seguinte, como a Ana comentou a respeito de glaucoma cortisônico, eu, infelizmente, na época que nós tivemos aquela pandemia de DLK no ocular laser, eu tive uma paciente que evoluiu para um glaucoma cortisônico. Era uma paciente que tinha uma alta miopia, uma senhora já de quase 50 anos de idade, e tinha uma alta miopia. Inclusive, essa paciente era uma paciente humilde que foi trazida por uma outra paciente que eu operei. Essa paciente tinha uma baixa miopia, a primeira paciente, nós tivemos um resultado excelente e ela trouxe uma colaboradora da empresa dela para operar, porque era uma pessoa que tinha alta miopia,
e tinha muita dificuldade em se adaptar com óculos, e foi na época que nós tivemos a pandemia, eu fiz a cirurgia, inclusive fiz até um corticóide de depósito, depois da lavagem do flap no operatório, mas ainda assim, essa paciente desenvolveu um DLK, e eu usei corticoide aí durante uns 10 dias, copiosamente, para poder justamente tirar ela dessa fase inflamatória aguda. E esses pacientes automíopes, muitas vezes eles evoluem, eles são pacientes que podem desenvolver um glaucoma primário de ângulo aberto. E essa paciente, ela desenvolveu um glaucoma cortisônico, e eu fiquei numa situação difícil, porque eu tinha que diminuir o corticoide e, por outro lado, eu também não podia suspender abruptamente o corticoide, porque senão ele ia voltar a ter uma recidiva do DLK. Então, eu tive que entrar, inclusive, na época, com Diamox, e finalmente eu consegui controlar, mas foi um quadro que me preocupou bastante na época, até pela inexperiência que a gente tinha com relação à administração e o controle aí do DLK. Okay? O Arnaldo, doutor Lucas... Arnaldo, pode falar, é Reinaldo. só observar, eu não quero ser chato, mas da condição de professor, quando a gente escuta alguma coisa que é inadequada, a gente deve colocar. Não existe, por exemplo, epidemia num lugar, pandemia num lugar. A pandemia já se refere a diferentes situações locais geográficos. Então, a gente pode falar assim, exato. teve uma epidemia na ocular laser, não uma pandemia. Exato, você tem razão. Quando eu falo, foi uma epidemia, bem lembrado. Lembrar que pandemia está relacionada a diferentes locais e não a gravidade. Exato. E quando eu falar alguma abobrinha também, todos têm o dever de me corrigir, viu? Tá certo. Eu vou virar um caçador de abobrinhas também, Reinaldo. Vamos lá então, Lucas. Doutor Lucas está online? Estou aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, foi pessoal. o evento ontem lá das AIS? Infelizmente, a gente não pôde estar lá participando, mas espero que tenha sido bastante satisfatório lá. Como é que foi lá Bom, foi bacana, né? Porque os médicos que compareceram lá, até do Instituto de Olhos, o Cláudio conseguiu chamar e eles compareceram. Você vê, assim, um médico que tem um primeiro contato com informações mais técnicas dos modelos de lente, dos equipamentos que tem para medição, para montagem da armação, né? E as explicações técnicas do Wesley Nolasco. O Wesley Nolasco esteve com a gente várias oportunidades, exato. Lá na Ocular Laser, na hora que as nossas aulas eram presenciais e tal. Então, essas informações aguçam muito, né, a curiosidade de quem nunca teve um contato desse próximo. E a questão é essa, a questão é aquela história, né? Divulgar a informação, porque a informação não tem preço. E aí os médicos conseguem começam a entender melhor, né, a gama de produtos que tem. Você vê lá a primeira vez que um médico escuta falar de uma lente semiprogressiva, né? O que é uma lente semiprogressiva, para que serve, a questão do computador e tal. Então, é muito bacana ver assim que um primeiro contato com uma primeira informação, que é uma coisa nova, desperta o interesse. Mas, enfim, outras ocasiões com certeza. As AIS, depois de muito tempo, começou a tomar medidas. Por exemplo, as AIS agora vai ter uma representante comercial que se chama Rose, que vai começar a fazer visitas, como a Roya faz, a Essilor faz, né? A gente conhece tantos representantes da Essilor, a AXA, a Camila e tal, e as AIS estava sem um time de propagandista que vai no consultório do médico, apresenta o produto, repete e tal. Então, as AIS vai começar a mudar isso, vai atacar mais no marketing direto. E aí, todo mundo vai começar a ter mais intimidade com os produtos e conhecer melhor. Perfeito. Enfim, os comentários que eu tenho para fazer também são mais breves. A Ana realmente fez uma aula objetiva, direta, e eu só relatar a vocês assim, quando eu me iniciei na cirurgia refrativa, em 2008, os meus professores, os monitores da Ocular Laser, estavam enfrentando o ápice desta epidemia. Epidemia, não fala pandemia, não, epidemia.
E aí agora eu até levanto também o questionamento. Se a gente poderia usar a palavra epidemia de uma situação que não é infecciosa. Foi uma síndrome inflamatória, mas não era infecciosa. Então, eu nem sei se a gente poderia usar a palavra epidemia também. Né? Essa dúvida eu tenho. Mas, enfim. Então, quando eu comecei a acompanhar o doutor Arnaldo, pessoal... Lucas, Lucas, sim, eu posso fazer, então, retirar sua dúvida? Eu gostaria muito. A epidemia ou pandemia não se refere à infecção, se refere à doença. Então, como a DLK é uma doença, é um processo patológico, então você pode falar, sim, de epidemia de DLK, ok? Ok, perfeito. Então, eu comecei ali a acompanhar as cirurgias e via, assim, né, um protocolo, principalmente do Arnaldo, que era que eu acompanhava mais, um protocolo de sistematicamente nos ensinar que o paciente tinha que ser examinado no máximo na manhã do dia seguinte, porque a precocidade do diagnóstico, do início, de detectar o início do DLK, vendo ali aqueles primeiros cristalzinhos assim, semelhantes a um salpicar de um sal, né? Você joga o sal assim, fica aqueles pontinhos mais brilhantes, brancacentos. A precocidade da identificação levava ao início imediato de tratamento, e o início imediato de tratamento evitava-se de chegar numa fase 3 ou 4. Vocês que estão fazendo cirurgia refrativa atualmente, talvez vão ter a grande felicidade de não ter que tratar, né? Porque a gente vê que sumiu o processo. Eu cheguei a ter paciente meu, lá no início eu tive paciente meu, que eu tive que tratar, e graças a Deus, a minha experiência prática foi de tratamento de estágio 1 ou o estágio 2, assim, eu não tive o infortúnio de ter que tratar um paciente no estágio 3 ou 4. E aí peguei, assim, né, o Arnaldo me mostrou isso, que no começo ele sempre olhava o paciente e dizia o seguinte, e aí ele tinha uns casos e relatava para a gente, contava para a gente, eu tinha acompanhado a cirurgia anterior, então eu sabia direitinho qual era o paciente que ele relatava no dia seguinte, eu sabia direitinho quem era a pessoa, mesmo que eu não tivesse fazendo o pós-operatório no dia seguinte. Mas aí, de repente, ele virou e falou assim, eu não estou gostando de eu só prescrever corticoide colírio, não, e vou começar a tomar uma medida preventiva que eu vou lavar a interface entre o estroma e o flap com Celestone Soluspan. Então, ele comprava as ampolinhas lá, ele levava as ampolinhas, o Clarleis não tinha isso, e aí o aluno dele começava a copiar, né? Tudo que o chefe fazia. Aí eu comprava as ampolas também, cheguei a usar em alguns casos também, porque eu falei assim, não, vamos fazer para evitar tudo. E graças a Deus, do nada, assim, aquilo ali foi desaparecendo e não aconteceu mais. Então, essa situação, eu tenho lembrança, assim, que a gente teve isso até o ano de 2009. Eu não tenho lembrança de 2010, alguém ter tido algum caso de DLK em 2010, por exemplo. Mas, se vocês que estão fazendo o curso agora não tiverem conhecimento de causa e, de repente, vocês se depararem de frente a uma situação, vocês têm que saber identificar na lâmpada de feno o que é, né? E falar assim, vou tirar uma foto disso daqui, vou mandar a foto lá para os meus preceptores, mas eu já vou começar o tratamento. Eu não vou ficar esperando o meu preceptor me responder. Eu já começo o tratamento com corticoide e só confirmo, isso aí, essa foto é um DLK, né? Porque o mais importante é isso, é a precocidade do tratamento. Porque isso, eu não tive o infortúnio de ter um paciente já no estágio 3 ou 4 com MELD. Eu não tive essa experiência desagradável, que com certeza é desagradável. Quer dizer, Lucas, que você... Pode falar, Reinaldo. Não, é só o seguinte, Arnaldo, não é, evidentemente, criticando, mas apenas uma observação. Isso eu já comentei até com você há muitos anos atrás, quando estava tendo essa epidemia, que você me falou realmente do Celestone Soluspan. E, na época, eu falei com você que eu não usaria Celestone Soluspan, porque o Celestone Soluspan é um corticoide de depósito e ele tem
um veículo que é exatamente para preservar um efeito mais prolongado e que, se não me engano, na época eu tinha essa informação. Ele tem cloreto de benzalcônio, sabe que é tóxico para a córnea. Então, eu não sei, já nós estamos falando de uma síndrome tóxica não infecciosa, eu não sei, ele deve ter lá um conservante muito comum de medicamento também, é o DTA. Então, eu não sei se esses medicamentos com depósito seria a melhor indicação para o tratamento de uma síndrome que é tóxica e que a gente não sabe muito bem a causa. Eu usaria um corticoide, uma solução não de depósito. Não Faça essa depósito, né? observação. É interessante, Reinaldo, porque na época, hoje em dia eu uso muito beta-30 lá no pós-operatório de faco, e na época realmente a gente usava era o Diprospan ou o Celestone Soluspan. E realmente o resultado era muito bom, sabe? Quando eu comecei a usar o Celestone Soluspan naquela última lavada, apesar de algum eventual conservante que ele tivesse, os resultados, a incidência de DLK realmente diminuiu muito. E é interessante que depois daquela fase aguda eu parei de usar o Celestone Soluspan. Mas eu lembro que um ano depois que a gente debelou esse surto, eu lembro que o Roberto Massa, ainda por uma questão de trauma dos casos que ele teve, ele ainda continuava usando o Celestone Soluspan. Então, é interessante. Pode ser até que tenha tido algum efeito placebo, mas que realmente, de uma certa maneira, diminuir a incidência, realmente acontecia. Agora, isso foi um achado casual, até porque não existia na literatura nenhum estudo peer-reviewed com relação à etiologia e o tratamento do DLK. Agora, felizmente, como você já comentou anteriormente, na época, nós ficamos muito preocupados com isso, até porque na época a gente não tinha mitomicina C, e pacientes de alta miopia, acima de 4, 5 dioptrias, a gente fazia praticamente LASIK em todo mundo. Então, isso preocupou muito a gente e nós tomamos, naquela época, todas as medidas que a gente podia. Nós trocamos os fluidos que a gente comprava de um fabricante, começamos a comprar todos da Bausch, trocamos todos os filtros do ar-condicionado, mesmo antes da data preconizada pela empresa. Nós aposentamos, na época, a Statin, compramos uma outra autoclave. Então, nós fizemos uma série de medidas lá e realmente nós conseguimos controlar o surto e a gente ficou sem saber realmente qual dessas medidas que realmente foram mais efetivas. Mas, felizmente, nunca mais tivemos e tomara que nunca mais, porque realmente é uma complicação que, numa cirurgia eletiva, igual a cirurgia refrativa, a nossa incidência de complicação tem que ser próximo de zero mesmo. Nesse caso, viu? Só complementando aqui, pode eu falar, acho que aí a Reinaldo. gente pode usar o termo autorresolutiva. Ela realmente foi autorresolutiva, porque não se comprovou nenhum tratamento eficiente. Eu achei que acabou, porque tinha que acabar. Tanto que eu tinha sempre contato com os outros serviços, exatamente para a gente monitorar, para saber se era alguma coisa específica do ocular laser. Não. Tivemos em vários serviços também a DLK. Então, quando acabou na ocular laser, acabou nos outros serviços também. Então, na verdade, não foi um tratamento que nós fizemos. Foi porque ela tinha que acabar, então ela foi uma autorresolução do processo. Exato. Eu estou me lembrando agora, Reinaldo, que na época a gente usava o Mixerato XP, a gente só tinha uma bandeja e alguém comentou lá que eventualmente poderia ser alguma questão de óleo de lubrificação do próprio motor do Mixerato. Eu lembro que na época nós compramos um Mixerato novo em folha justamente para ver se a gente conseguia resolver isso. Então, a gente atuou em várias frentes e realmente nós resolvemos o problema sem saber o que realmente foi a solução definitiva para o problema. Acho que foram as orações. Também, oração ajuda bastante também. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aí para a doutora Ana Maria? Só um último comentário aqui também, que o Reinaldo até pontuou, quando a microfonia falhou, qual que seria o corticoide citado, né, de melhor penetração, e não é só esse o motivo pelo qual a minha associação, quando eu prescrevo um antibiótico de última geração associado com corticoide,
A minha preferência pelo Zipred não é só porque o Zipred tem a prednisolona e o Vigadex e agora o Facoba também tem a dexametasona, né? Mas porque também eu tive já paciente com reação alérgica, eu já comentei isso aqui com vocês. Eu tive paciente com reação alérgica ao antibiótico, né, do Vigadex e também do Vigamox, que é o moxifloxacino, né? Uhum. E então eu já tive paciente com reação alérgica em cirurgia de anel, em cirurgia refrativa, e o paciente não melhorava. E eu falei assim, não faz sentido. O paciente está usando um antibiótico, um corticoide, e o paciente apresentando um olho vermelho, queixando toda vez que pingava o colírio de antibiótico, o olho começava a coçar mais. E então, assim, eu tento não prescrever mais. Não estou falando que o antibiótico é ruim, é óbvio que o antibiótico é muito bom, mas eu nunca tive reação alérgica ao Zipred ou ao Zimar. E também porque o Zipred é o que tem a prednisolona. Os outros não têm a prednisolona, tem a dexametasona. Então, mais um motivo pelo qual a minha escolha de preferência é o Zipred. Então, isso era Perfeito. o que eu queria fazer. Acrescentando isso que você falou também, Lucas, lembrar o seguinte, esses corticoides de depósito, seja de Diprospan, Beta-30, Celestone e Solispan, eles são muito usados em ortopedia. Talvez o maior mercado que existe para corticoide de depósito é o uso intralesional em ortopedia. E eu até vou depois fazer uma pesquisa na bula para ver qual que é o conservante que é usado, porque esses medicamentos são muito usados em lesões tipo bursite e para líquido sinovial e realmente é interessante a gente saber qual que seria aí o conservante, porque se for realmente cloreto de benzalcone, talvez para ortopedia ele não seria muito adequado, mas eu vou dar uma pesquisada nisso aí. Mas, de qualquer maneira, era o que a gente tinha na época, e isso virou quase que uma rotina no ocular laser, ou seja, todo paciente que a gente fazia LASIK, durante essa época do surto, a gente eventualmente usava um Celestone simples ou um Celestone de depósito. E a minha preferência na época era o de depósito, então eu vou dar uma pesquisada nisso aí. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? A hora é agora. Eu queria perguntar uma coisa. Vai em frente, Lucas. No caso, quando identifica uma causa infecciosa, vocês costumam tratar empiricamente, ou costumam tentar colher cultura, tenta levantar o flap para colher, se for o caso? Como é que vocês fazem? Na realidade, Lucas, o DLK ele a etiologia dele é tóxica ou inflamatória, não é uma etiologia infecciosa. Agora, se você eventualmente suspeitar de uma etiologia infecciosa em uma interface de flap, é obrigatório que você levante e colha material para cultura e antibiograma, né? Mas é raro acontecer, até porque a gente normalmente em cirurgia refrativa, a gente já inicia uma profilaxia com antibiótico. Eu, particularmente, inicio 24 horas antes. Mas se você suspeitar um diagnóstico diferencial de DLK, também cursa com uma ceratite infecciosa. Então, se você suspeitar de uma eventual etiologia infecciosa, aí tem que realmente levantar o flap e colher material e cultura e antibiograma. Ok? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Reinaldo? Ter em breve a questão da infecção. E nós vamos chamar o Guglielmelli, que é o Fabrício Guglielmelli, que é especialista em microbiologia ligada à área de oftalmologia. Ele nos dá muito suporte. Nós vamos chamá-lo aqui, a gente o convida todo ano e ele vem com maior boa vontade. E no caso de você ter uma infecção, uma suspeita de infecção, é bom você ter o contato dele, porque ele vai te orientar os meios necessários, a forma de coleta. Ele não pode colher, tá? Você que tem que colher. Mas ele vai te ensinar direitinho, te manda um folder te explicando como é que é feita a coleta. E
ele te dá todo o suporte, assim que sair o resultado do exame à fresca, ele já te liga, te dando uma posição, pelo menos, como é que está a situação. E lembrando que não adianta também você colher material se você está em uso de antibiótico, você não vai crescer nada ali. Você tem que suspender o antibiótico, quando é possível, né? Pelo menos às 24 horas, para que você possa colher o material com maior chance de você ter um raspado, ou ter uma secreção ali positiva. Mas nós vamos convidá-lo em breve, quando a gente começar a falar de infecção, para ele dar uma palestra para nós aqui, que sempre é muito boa. Exato. Por uma coincidência grande, há uns 10 dias atrás, o doutor André Lamonier teve um paciente, inclusive até um amigo dele, que estava com suspeita de uma ceratite por acantameba, ele levou lá na clínica e nós entrei em contato lá com o Fabrício, o André levou o paciente lá para poder o Fabrício examinar e realmente ele nesses casos ele ajuda bastante. Então, em caso de suspeita de qualquer etiologia infecciosa, seja em uveíte, seja intraocular ou ceratite ou anexos, o Fabrício ele realmente nos ajuda bastante. E ele tem uma aula que é uma aula excelente sobre ceratites bacterianas e infecções intravítreas, e nós vamos chamá-lo aí, vamos convidá-lo aí para poder estar com a gente aí durante esse segundo semestre aí. Eu puxei a bula do Solestor de Soluspan e com certeza está lá na bula. O doutor Reinaldo tem razão, tem cloreto de benzalcônio mesmo, é informação da bula lá. Acabei de olhar aqui. Uma outra coisa também, Lucas, é o seguinte, o Zipred, ele tem um conservante diferente do Vigadex ou do Facoba, que é também parece que o cloreto de benzalcônio, que se usado com frequência, quando você tem necessidade de usar um antibiótico com maior frequência, por causa de uma infecção, esse cloreto de benzalcônio pode ter um efeito tóxico sobre o epitélio. Embora também o cloreto de benzalcônio tenha um efeito também bacterostático sobre alguns micro-organismos resistentes. Então, o laboratório usa isso como argumento para se usar o Zipred. Principalmente esses massas, os multiresistentes, Staphylococcus multiresistentes, há uma resposta desse cloreto de benzalcônio sobre essas cepas que são resistentes a antibiótico. Então, é aquela coisa, cada um usa o seu ponto fraco a seu favor, porque muitas vezes é realmente controvertido. Mas, de um modo geral, se você tem que usar com muita frequência, tome cuidado com a toxicidade do conservante, do cloreto de benzalcônio. Isso que você falou agora, Reinaldo, só para ilustrar, esse também é um motivo que quando eu faço uma prescrição, né, para orientar aí, dar um conselho para os jovens colegas aí, quando eu faço uma prescrição para LASIK, eu faço a prescrição do antibiótico associado ao corticoide. E a prescrição vai ser de 10 dias e vai ser suspenso, tanto o antibiótico quanto o corticoide. Para mim, uma coisa que não faz sentido é prescrever o mesmo Zipred ou o mesmo Vigadexa ou Facoba e querer fazer uma redução programada por causa do corticoide e o antibiótico está associado. Porque você prolonga o tempo de antibiótico e a própria antibioterapia por tempo mais prolongado, e às vezes a redução a gente leva, às vezes, 30 dias para ir reduzindo, né? Então, em PRK, eu faço a prescrição do antibiótico separado e o corticoide separado. Isso daí tem que ser entendido pelos colegas para não incorrer também em toxicidade por causa do uso excessivo do antibiótico. Perfeito. Muito bem. Pessoal, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Parabenizar a doutora Ana, excelente apresentação. E amanhã, Reinaldo, vamos fazer, então, a parte de cirurgia de operar ou não. Né? Tem uns casos que são interessantes, porque são casos borderline. É provável que, às vezes, tem alguns casos que eu operaria, o Lucas não operaria, você operaria ou não operaria. Então, eu acho que é muito legal, Lucas, se você puder estar presente amanhã, porque você, como um médico muito experiente, eu acho que é importante os alunos terem diferentes pontos de vista, tá?
Então, vai ser muito interessante se você puder estar presente, que eu vou apresentar esses casos, então, de operar ou não operar. São casos borderline, são casos que geralmente vão gerar dúvida em todo cirurgião refrativo. Tá bom? Tentarei me Perfeito. conectar, mesmo que esteja na estrada voltando de Sete Lagoas. Combinado, Tentarei Lucas. me conectar. Mas cuidado com a segurança, viu? Falta também do Dr. Cláudio Cury, que está meio sumido. Depois eu vou puxar as orelhas dele. Vamos ligar para ele amanhã para ver se ele pode estar com a gente também amanhã. Okay? Seria ótimo. Falou, gente. Muito bem, então, pessoal. Boa noite, então. Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Até mais, Obrigado, então, Ana. Reinaldo. Parabéns, então. Valeu, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.